Olá pessoal, tudo bem? Robson Mojaz aqui com vocês para mais uma aula. Nós estamos aí numa série de aulas com relação à teoria. Então falamos da teoria base, falamos das linhas suplementares superiores, inferiores. E agora vamos falar um pouco sobre alterações. Nós falamos também em outra aula sobre graus importantes, os graus mais importantes, os graus menos importantes, e aí graus, escala, tons, semitons, e agora estamos em alterações, certo? Porque todo mundo diz assim, o sustenido sobe um semitom. Um bemol baixa um semitom. Mas o que é um sustenido? Não, o sustenido sobe. Não, isso é o efeito que ele causa na nota natural, né? Que muitas pessoas dizem nota normal. Essa nota normal não é muito interessante. É nota natural, certo? Porque ela pode ser uma nota com alteração, por exemplo, Fá sustenido, que é uma nota que no tom de sol é normal que o Fá sustenido seja sustenido. Então assim, já o Fá sustenido não é normal em Dó maior, por exemplo. Então cada coisa no seu lugar, né? Então para resolver isso, a fala, o termo é natural. A nota natural ou com alteração do sustenido ou com alteração de bemol. Com alteração do sustenido, ela vai subir meio tom, ou seja, ST, certo? Ela subiu um semitom. Então, é uma alteração ascendente. É uma alteração que sobe um semitom. Já o bemol é uma alteração descendente. Ele vai descer um semitom, certo? Isso é o mais usual, o mais conhecido. Sustenido, bemol. Então, sobe um semitom, baixa um semitom. Isso é o mais usual na música popular. E já o dobrado bemol, em vez de subir um semitom, eu vou subir dois. 1, 2, certo? Então aqui eu tenho que eu vou subir 2 semitons. ST, semitom. E o dobrado bemol, ele vai baixar 2 semitons. Então, tanto o bemol quanto o dobrado bemol é uma alteração descendente. Tanto o sustenido como o dobrado sustenido é uma alteração ascendente. Então, aqui vamos descer 2 ST, semitom. Ficou bem bonitinho. As alterações mais usadas, sustenido e bemol. As menos usadas, porém usadas, dobrado sustenido, dobrado bemol. É muito usado na música erudita, por exemplo, digamos assim, no repertório mais erudito, porque no repertório popular há a tendência de procurar notas enarmônicas. Em vez de usar o dobrado sustenido, usar uma nota que seja enarmônico a esse dobrado sustenido, certo? E depois a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão. E o que desfaz tanto o dobrado sustenido quanto o dobrado bemol, o sustenido e o bemol, que desfaz todo esse efeito, é o B quadro. Então o B quadro ele é uma alteração, tanto pode ser ascendente como descendente. Então se a nota subiu, né, por uma alteração do sustenido, então colocou o B quadro, ele vai voltar. Então está sendo descendente. E se você tem um bemol que desceu a afinação, desceu o semitom, e você coloca um dobrado bemol, então ele vai voltar para a nota natural. Então nesse caso o B quadro está sendo uma alteração ascendente. Ou seja, tanto ele é ascendente como ele é descendente. O B quadro anula o efeito de qualquer alteração, certo? E foi o que eu falei no início. O pessoal diz, não, o que é sustenido, o que é bemol? O bemol, o sustenido, é um sinal de alteração. Então ele altera alguma coisa na nota natural. Maravilha? Então aqui, para a gente entender isso na pauta,
Eu vou colocar uma pauta aqui. Vou colocar uma pauta aqui bem curtinha. Então, se eu coloco o sol, e eu tenho aqui o sol natural, não é normal, é o sol natural, eu não chamo sol normal, ok? Então, se eu coloco sustenido, eu já subi uma casinha, um semitom, um passo à frente. Como vimos essa linguagem mais em outras videoaulas, né? Que com o desenho do teclado que eu fiz, você entende que é uma casinha à frente, uma tecla à frente, que é o semitom. Então, subiu uma casa aqui, certo? Sobe um semitom. Eu vou colocar agora aqui o efeito do bemol, né, que ele vai baixar um semitom, ele vai descer um semitom, alteração descendente, certo? Então eu tenho aqui o Si. Se eu colocar no Si bemol, essa nota já vai ser, opa, vamos cair aqui. Essa nota já vai ser descendente. Si natural e não normal, Si natural, Si bemol. Maravilha? Então, alteração descendente de um ST, um semitom, tá? Não confunda ST com sem terra, tá? Não tem nada a ver. É semitom, ST, tá bom? E aqui o dobrado bemol, ou seja, deixa eu colocar aqui uma pauta bem pequena aqui, para dar um exemplo do dobrado sustenido, na verdade, né? Então eu tenho aqui o Lá. Se eu colocar um dobrado sustenido, eu vou por Lá, que é a nota natural, Lá sustenido, Si. O som real vai ser o som de Si, certo? O som real vai ser Si. Porém, nós chamamos de Lá dobrado sustenido. Maravilha? Então aqui, ó, Lá dobrado sustenido. O som real vai ser o de Si. Porém, de acordo com o trecho, de acordo com o tom, de acordo com a música, você não vai dizer Si, você vai dizer realmente Lá dobrado sustenido. Porque nessa ocasião, geralmente os tons, né, já tem alteração no Si. Geralmente é assim. Por que eu não coloco o Si? Porque Si já tem uma alteração. Então, colocando um dobrado sustenido, que serve só para aquele compasso, quando eu coloco o sustenido, só serve para aquele compasso. Quando eu coloco o bemol, só serve para aquele compasso, com exceção da armadura de clave, que vamos falar em outro momento, que existem vários tipos de semitom, certo? Então esse semitom aqui, ele vai funcionar naquele compasso, naquele trecho, naquele compasso. Então Dó sustenido, toda nota que for sustenido ali, vai ser Dó sustenido. Se não for, eu coloco o quê? Eu coloco o B quadro. Mas isso é um assunto para a gente aprofundar um pouco mais depois, tá? Vamos primeiro matar essa questão aqui. Subi um semitom, baixei um semitom, subi 2 semitons, tá? E para concluir aqui, o dobrado bemol. O dobrado bemol, digamos que eu tenho aqui um Si, aí a nota seguinte vai ser um Si dobrado bemol. Então assim, se eu dei um Si natural, baixei um semitom, Si bemol, certo? Só que eu baixei mais um semitom. Então, Si bemol, que vem antes de Si bemol, é o Lá natural. Então, o som real aqui vai ser o quê? Vai ser o Lá natural. O som real, mas eu estou dando Si dobrado bemol, ok? Que na ocasião, geralmente quando aparece um dobrado, é que já tem outras notas de alteração. Então se eu colocar um Lá aqui, eu vou ter que mudar novamente, porque geralmente esse Lá, ele não é um Lá natural, geralmente é um Lá sustenido. Aí aqui já resolve, porque todo Si nesse trecho vai ser o Si dobrado bemol, que é o som real de Lá, ok? Então vai soar um tom abaixo, certo? E o B quadro desfaz tudo isso. Se eu coloco um B quadro aqui, na próxima nota, natural. Se eu coloco um B quadro aqui, na próxima nota, natural. Se eu coloco um B quadro aqui, na próxima nota, já virou natural. E assim sucessivamente. O B quadro anula todo tipo de alteração. O sustenido, o bemol, o dobrado sustenido são alterações. O que é o dobrado? Repetindo. O que é o dobrado sustenido? O que é o sustenido?
O que é o bemol? O que é o dobrado bemol? O que são eles? O sustenido e a família são alterações, são sinais de alteração, ok? Então acho que ficou bem claro aqui. A gente vai aprofundar esse tema com exercício de fixação, ok? Quem tiver dúvidas, deixa aí nos comentários. Aproveita para curtir, aproveita para se inscrever e nos encontraremos na próxima aula. Um abraço!